Olá, seja muito bem-vindo à sexta live da Iniciação à Vida Cristã, aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha. Hoje nós vamos falar sobre o pré-catecumenato, é um tempo da Iniciação à Vida Cristã. E eu estou aqui com a nossa equipe da Catequese Fora da Caixinha, de catequistas que trabalham com a Iniciação à Vida Cristã e que trazem para você a prática, a experiência delas. Nós não somos formadoras especialistas em IVC, mas temos o conhecimento prático, principalmente a Márcia e a Rosiana, que têm mais tempo aqui de IVC, e que trazem para nós explicações do dia a dia que, para facilitar, na verdade, essa introdução, esse caminho para aqueles que ainda também não conhecem ou para aqueles que estão iniciando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite à nossa equipe, boa noite, Beth, Márcia, Luciana e Rosiana. Eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente dar início à nossa live de hoje. Beth, por favor, idealizadora aqui que montou esse grupo do IVC para trazer esse esclarecimento para os catequistas. Boa noite, Beth. Seja bem-vinda, como sempre, querida. Boa noite, Raquel. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma vez, é uma alegria grande estar aqui reunidos para aprender junto com essas riquezas que nós temos, né? De norte a sul do nosso país, com a catequese fora da caixinha. Então, fico feliz, é um caminho que em nosso coração a gente quer sempre mais conhecer e queremos aprender juntas, né? Todas nós juntas e partilhar com vocês toda essa riqueza da iniciação à vida cristã. E hoje com o tema, né, do pré-catecumenato. Vai ser muito bom, hein, Beth? É um tema muito lindo, né? Vamos ter aí uma live belíssima hoje à noite. Obrigada, Beth. Oi, Rosiana, boa noite, tudo bom? Boa noite, Raquel, boa noite, meninas, boa noite vocês que estão aqui nos assistindo. Meu nome é Rosiana Lima, sou de Pernambuco, nordeste do país, Arquidiocese de Olinda e Recife, Paróquia Sagrada Família. Estamos aqui hoje reunidos, como elas já falaram, para falar com vocês sobre o pré-catecumenato. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Rosiana. Boa noite, muito obrigada. Oi, Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Boa noite, Raquel, meninas, boa noite a todos que nos acompanham. Eu sou Márcia, sou aqui da Diocese de Guarulhos, Paróquia São Geraldo, aqui no Sudeste, né? Para vocês verem como esse assunto tão rico liga aí de norte a sul o nosso país. E hoje vamos aí ver o que a gente pode ajudar para vocês, tá bom? Obrigada, Márcia. Obrigada pela sua participação sempre aqui conosco. Boa noite, Lu. Tudo bem com você? Boa noite a todos. Eu sou Luciana da Silva Tirelli, sou da Paróquia Sagrada Coração de Jesus, Santo André, São Paulo. Obrigada, Lu, pela sua presença também junto de nós. A experiência aqui varia de todas nós, e estamos aqui para aprender, como a Beth disse. Nós estamos sempre aprendendo, né, meninas, umas com as outras. A experiência de uma que tem mais, a outra que tem menos, a gente sempre cresce. E a nossa intenção é ajudar você, catequista, que está aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha e que quer também aprender. Deixe os seus comentários no chat, faça suas perguntas, que se nós não pudermos responder hoje, nós responderemos numa outra live, numa outra oportunidade. Todos os meses nós estamos aqui para apresentar um tema, para falar sobre a iniciação à vida cristã e ajudar você na sua caminhada, como eu falei. Então, fique sempre atento aos nossos recados, aos nossos avisos, aos nossos convites, para você participar e aproveite para compartilhar isso com outros catequistas também. Vamos iniciar o nosso tema do pré-catecumenato fazendo uma oração. É lógico, não tem como nós falarmos de catequese sem oração. E como eu amo a nossa mãezinha, e Maria é o exemplo de evangelizadora, aquela que apresenta Jesus, que vai sem medo, que sai à frente, ela é ousada, ela é corajosa, ela é cheia do Espírito Santo, ela é cheia do próprio Deus para poder levá-lo
em todos os cantos, e depois que Jesus nasceu, cresceu, ela sempre esteve ao lado dele. Assim devemos ser todos nós, catequistas. Assim devem ser todos aqueles que são chamados, todos, e todos são chamados. Alguns são os escolhidos, mas todos são chamados para fazer essa caminhada com Jesus. Então, que Maria, principalmente nos nossos momentos de dúvidas, de dificuldades, e os catequistas têm muitas dificuldades. Somos humanos, somos limitados, isso é a nossa condição. E Deus nos ama e nos chamou a si mesmo, como nós somos, porque é Ele mesmo que nos capacita. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Pai para fazer chegar o amor do próprio Deus, que é Jesus Cristo, que veio até nós, até as outras pessoas. Então, que Maria, que foi essa catequista corajosa, ousada, e ao mesmo tempo serena, silenciosa, humilde, que a gente tenha um pouquinho de cada uma dessas virtudes, das qualidades dessa mãe querida e amorosa, e que ela nos ajude a também sermos bons catequistas, cada dia melhor, porque nós podemos sim ser melhor todos os dias, né? Então, pedindo à nossa mãezinha, rezando uma Ave Maria, que ela interceda por nós junto ao Pai e abençoe a todos aqueles que o próprio Deus coloca para junto de nós. Deus nos envia os nossos catequizandos, as pessoas, os amigos, porque nós somos catequistas em todos os lugares. Então, todos aqueles que se aproximam de nós, que nossa mãezinha interceda junto ao Pai, abrindo o coração de cada um deles para receber esse amor tão grande desse Pai que nos ama tanto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Obrigada, Mãe querida, por nunca deixar de olhar para cada um de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, gente, para nós darmos início hoje a esse tema do pré-catecumenato, Beth, quem é que nós vamos chamar para fazer essa abertura hoje para nós? Como sempre, convidamos a nossa querida Márcia para fazer essa introdução. Ela que sempre é iluminada, né? Para que vá de encontro realmente com você, que você possa compreender e adentrar neste tempo tão importante para a catequese. Márcia. Oi, olá, Beth, obrigada pelas palavras, obrigada a todos. E vamos então iniciar o nosso tema de hoje, que é o pré-catecumenato. Para falarmos sobre o pré-catecumenato, nós vamos voltar o nosso olhar para o pré-natal. Pois é, pré-natal. Esse tempo onde nós preparamos a nossa vida para acolher uma nova vida, para acolher este bebê, né? Toda a família, a gestante e toda a família vai ficar ali à espera deste bebê, à espera de alguém que precisa do nosso exemplo, que precisa estar conosco. Então, nós ali seremos catequistas, mães, introdutores, pais, e vamos, assim, aos poucos, fazer com que ele possa descobrir o valor e o sabor da vida. Nós, também, no pré-catecumenato, fazemos um pouco dessa experiência do pré-natal. O pré-catecumenato é um tempo onde há o acolhimento daquele que vem, daquele que deseja conhecer o caminho de Jesus. Ali nós fazemos a acolhida, a visitação, nós fazemos as inscrições, nós acolhemos e envolvemos a pessoa, seja uma criança, um adulto ou um jovem, que se dirige até a igreja desejando
iniciar o caminho de conhecimento da vida de Jesus. Nós vamos, com esta pessoa, fazer com que ele descubra e desperte o que já está ali, o amor de Deus. Ô, Márcia, você comentou aí que são as pessoas que vêm até a igreja, mas também nós podemos ir até o outro fazendo uma catequese de missão, né, de uma igreja em saída, onde nós também fazemos a visita e anunciamos esse Jesus, batendo a porta das casas e perguntando se eles querem conhecer também. Como é isso? Isso também acontece? De que forma? Como que pode ser isso? Isso acontece sim, Raquel. Acontece principalmente no período que as paróquias abrem a inscrição para a catequese. Então, não é uma coisa fechada. A inscrição não é só para quem já participa, para quem vai às missas, ou para quem vem até a secretaria buscar informações. Nós também precisamos sair, então nós precisamos divulgar, precisamos levar, né? Então, nós temos várias experiências, né? De formas para fazer esse chamado, para que você também vá, para que não nos limitemos apenas às pessoas que estão vindo, mas saiamos em missão já desde o início do processo, desde as inscrições, né? Então, usando os meios de divulgação, sejam banners, faixas, fazendo plantão em estacionamentos, a gente já teve essa ideia aqui de estar fazendo, né? Porque nós estamos no meio urbano, é até mais difícil, às vezes, as pessoas virem até a secretaria nos horários. Então, fazendo plantões nos estacionamentos do supermercado, divulgando através de folhetos nas portas das escolas, solicitando nas escolas se é possível que se entre, né, numa reunião de pais. Por que isso? Porque o catequista é missionário, né? Então, ele sai para ali despertar esse desejo. Porque muitas vezes, como eu disse, a pessoa já tem ali aquele conhecimento, aquele amor. Todos nós já nascemos com o amor de Jesus em nós, né? Deus já nos deu a vida, então nós já temos um grande amor em volta disso. Mas e aí? Como é que podemos despertar? Então, através das inscrições. Em algumas comunidades, em algumas paróquias, eles utilizam o tempo de inscrição e chamam, inclusive, fazendo uma festa de inscrições, tendo um momento maior para que possa fazer esse acolhimento. É lógico, nós não vamos confundir, achar que o pré-catecumenato se limita às inscrições de catequese, né? Mas elas também fazem parte desse tempo, porque é ali que nós iniciamos o processo de conhecimento da pessoa. E muitas vezes despertamos nela o desejo de fazer este caminho. Não sei se te respondi. Sim, sim, eu fiquei assim encantada de poder a gente colocar isso aqui para os catequistas, porque não é todo mundo que sabe disso, Márcia. Então, só para a gente deixar claro, esse período de pré-catecumenato, ele inicia dentro do ano litúrgico em um momento específico? Porque eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu vou te fazer uma outra pergunta a partir disso. Ele vai iniciar, só que vai ser de acordo com o tempo que a programação da paróquia, o planejamento da paróquia. Então, por exemplo, eu vou dizer a minha experiência aqui na catequese de adulto. As inscrições iniciam-se em janeiro, e de janeiro até o primeiro domingo da quaresma é feito a visitação, é feito o conhecimento, o acolhimento do jovem, do adulto que deseja ingressar no caminho de iniciação à vida cristã, né? E aí isso dura em torno de 2 a 3 meses. Com as crianças, as nossas inscrições se iniciam em setembro, e elas vão até outubro, porque nós fazemos, geralmente, a catequese infantil aqui, ela se inicia no domingo do Cristo Rei. Que lindo! O primeiro dia. Início então, assim, de evento. O tempo é de acordo com o planejamento de cada paróquia. Então, nós temos para os adultos aqui, inicia-se as inscrições em janeiro, para as crianças, a iniciação das inscrições é em setembro.
E que normalmente é começo do ano, né? Mas gostei aí da experiência de vocês de acontecer no Cristo Rei, né? Isso, Último dia nós do ano. fazíamos, mas foi modificado, né? Agora, toda a Diocese de Guarulhos inicia no Cristo Rei a catequese infantil. O que hoje a gente observa que é muito mais rico, porque nós iniciamos com o advento, né? O tempo de preparação, de espera. Então, esses que vêm se preparar vão já vivendo essa preparação. Lindo, lindo. E eu perguntei isso, ô Márcia, pelo seguinte, porque aí você disse que nesse tempo de pré-catecumenato, onde se faz as inscrições também, que faz as visitações e tal e tudo mais, mas vamos lá. Você disse que eu perguntei a questão de sair, né? Não só esperar que as pessoas venham, até porque aqueles que já estão dentro da comunidade na missa, né, na liturgia, anuncia-se, né? Estamos nesse período de inscrições para o caminho, né, da iniciação à vida cristã, enfim. Mas o que é importante que a comunidade entenda, Márcia? Isso daí, às vezes eu jogo muita culpa nos padres, sabe? Porque como é importante nós sabermos, a comunidade saber da necessidade, e quem vai falar isso, e eles ouvem, é o padre, né? Enfim, informar a comunidade que está acontecendo, estamos neste período, e que as pessoas que vão sair, vão para a vida delas aí durante a semana toda, elas vão se encontrar com todo tipo de pessoas, desde pais, crianças, jovens, adultos, enfim, sempre anunciar este tempo que está acontecendo dentro da comunidade. Porque isso é você anunciar, isso é você sair e convidar alguém, porque você às vezes não sabe qual é a realidade do seu vizinho, de quem está aqui, de quem está ali, de que você encontra no trabalho, seja como for, mas o fato de você falar, olha, lá na nossa comunidade já é o tempo de inscrição, você já está anunciando esse período e fazendo com que chegue essa notícia a outras pessoas. Como é importante que a comunidade tenha essa consciência, porque eles até ouvem, mas eles falam, não é comigo, e pronto, morreu o assunto. Como é importante falar que você ouviu isso, então anuncie, informe a outras pessoas também que isso está acontecendo. Que eu acho que não tem muita consciência, gente, ou sou só eu aqui? Não, infelizmente não, né? A gente vem buscando fazer isso com que a comunidade entenda que a iniciação à vida cristã não é exclusividade da catequese, mas ela é da igreja, né? Ela é um pertence da comunidade, né? Então, é muito importante essa divulgação, né? Porque é onde nós faremos o querigma, o anúncio. O pré-catecumenato é o anúncio em si, não o anúncio da inscrição, mas o anúncio de que é chegado o momento em que você ser acolhido, venha conhecer, venha ver porque eu estou sorrindo, porque meus olhos brilham, porque eu enfrento as dificuldades, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas você está lá na igreja, está sempre rezando, mas nossa, né? Difícil a sua vida. Mas a certeza da presença de Jesus na minha vida me dá alegria, me dá ânimo, e é isso que a gente deve levar às pessoas, né? Então, não só elas virem buscar a catequese, vem buscar as inscrições, mas também nós levarmos. É o tempo de nós fazermos o anúncio, de plantarmos a semente, né? E eu gostei muito do que você falou de fazer o plantão nos supermercados, nas portas, nas escolas, enfim, bacana, muito bom. Muitas comunidades fazem a festa das inscrições, né? Então, eles fazem, às vezes, o dia inteiro, então envolvem convidam as pessoas a virem a fazer as inscrições, mas fazem uma verdadeira festa mesmo, né? Ali elas fazem o querigma, o anúncio mesmo, para que a pessoa fala, não posso ficar só aqui, né? Eu tenho que continuar, que conhecer esse caminho. Sim, legal. É um caminho, né, que vamos percorrer, que as pessoas vão vivenciar, vão conhecer, vão se apaixonar por Jesus. E esse é o primeiro momento, pré-catecumenato.
Bora lá falar sobre isso, gente? Então, já estamos falando, né? Mas vamos aprofundar mais agora. E a coisa mais linda é que no primeiro capítulo do documento 107, Iniciação à Vida Cristã, o itinerário, diz o seguinte, ele traz para nós a passagem de Jesus e a Samaritana, um ícone bíblico. É bem aqui no comecinho onde fala sobre essa passagem, e nós temos aqui hoje uma pessoa que vai falar para nós sobre esse pré-catecumenato relacionado com essa passagem que dá início ao primeiro capítulo do documento 107, que é Jesus e a Samaritana. E nós queremos ouvir você, Rosiana, para discursar sobre isso para nós, trazer uma reflexão sobre essa questão do pré-catecumenato a partir deste encontro de Jesus com a Samaritana. Como a Raquel falou, né, o documento 107, ele traz essa passagem como o início realmente do pré-catecumenato, esse anúncio, o querigma, ou seja, que é através do anúncio que o próprio Jesus está fazendo para a Samaritana, que ele se mostra exemplo para nós catequistas fazermos com quem está nos procurando para fazer essa caminhada. Então, é um processo de forma diferente, que apresenta Jesus fazendo esse anúncio para a Samaritana, o anúncio do reino de Deus, da boa nova, dele sendo, né, a água viva, que a pessoa vai ter esse encontro pessoal, como a Samaritana teve, esse encontro pessoal com ele, que transformou a vida dela, e que ela, depois do encontro com Jesus, ela transformou a vida da sua comunidade. Ela saiu e foi lá transformar a vida da comunidade. E, com isso, mais pessoas foram ao encontro de Jesus, foram procurar. Ela atingiu essa transformação na vida dela e de outras pessoas também. É um diálogo lindo, um diálogo profundo que Jesus tem com ela, que transformou a vida dela para uma nova caminhada. E vai levando cada iniciado nesse processo de iniciação à vida cristã, que ele vai querer buscar cada vez mais atingir seus anseios, aumentar sua maturidade na fé, na esperança, em querer conhecer melhor sua igreja. E, para isso, nós temos alguns passos que a gente dá dentro desse ícone, né, bíblico, desse evangelho da Samaritana com Jesus. O primeiro que eu estou trazendo para vocês, que eu achei muito importante, eu peguei os 3 primeiros, que são justamente ligados ao querigma, ao anúncio. Ele fala do encontro, onde Jesus chega e pede, dá-me de beber. Ele poderia muito bem chegar e lá no poço, pegar, né, levar o baldezinho e tirar a água, mas não, ele esperou chegar a Samaritana. Ele sabia que a Samaritana não tinha conhecimento que ele era Jesus, Filho de Deus, né? Então, ele pediu a ela que desse água a ele, dá-me de beber. Jesus, a palavra viva no meio de nós, ele desceu dos céus e se apresenta àquela mulher samaritana como um simples pedido de água para beber, para matar sua sede. E, com isso, ele dá início a esse diálogo, um diálogo profundo, um diálogo de conversão, que ele, pedindo a água à samaritana, ele foi surpreendendo ela. Por quê? Naquela época, os samaritanos não se davam bem com os judeus. Jesus, como judeus, não era para estar conversando, mas ele não, já quebrou essa barreira. É o que nós temos que fazer, quebrar barreiras diante de tantas coisas que a gente vê no mundo hoje, né? Então, ele chegou lá, ele foi lá e virou pelo avesso aquele momento de não poder falar com a samaritana, nem a samaritana falar com ele. Ele se ofereceu, ele se revelou para ela, dizendo que ele era aquela própria água viva. E, no caso, não era ele que estava com sede, mas ela que estava indo buscar aquela água. A água viva que desceu do céu, que se ofereceu como fonte, que jorra para a vida eterna.
ela nem sabia quem era Jesus. Ela achava que Jesus era um profeta que estava ali, né, tentando anunciar para ela a vinda do Messias, que eles tanto esperavam. E nisso aí ele foi fazendo o anúncio, conversando com ela, trazendo as verdades da vida dela e transformou a vida dela, para que ela se sentisse acolhida e amada por Deus, por quem está recebendo aquela transformação. O segundo passo, ele fala desse diálogo, ou seja, se conhecesses o dom de Deus. Qual o dom de Deus? O dom de Deus é a salvação. Cada um de nós temos o direito de receber, a partir da transformação de vida que nós temos. Pois hoje nós estamos vivendo num mundo que praticamente não existe mais diálogo, principalmente nas famílias. As famílias estão muito assim, com as tecnologias, as pessoas, os jovens principalmente, as crianças, os pais, vêm muito ligados à tecnologia e não tem mais aquele diálogo. E Jesus, nesse querigma, ele está apresentando o diálogo, ou seja, ele buscou ter esse encontro pessoal com a samaritana, conversar com ela, se apresentar para ela, dizendo que se ela conhecesse quem ele era, o que ele estava fazendo ali, ela era quem pediria aquela água. Ela era quem estaria tornando aquele encontro um encontro apresentando as necessidades nossas, já trazendo para os dias de hoje, nossas necessidades de conhecer um Deus maravilhoso, de trazer as nossas dificuldades para perto de Jesus, onde ele vai mostrar que nós temos essa sede, uma sede de Deus. Esse diálogo, ele vai seguir os questionamentos que essa mulher vai fazendo a Jesus, como acontece no questionamento dele quando fala sobre os maridos, né? Então, assim, quando ele fala e ela vai vendo que ele está mostrando uma verdade que existe na vida dela, ele vai fazendo ela se converter. E o terceiro passo é o conhecer Jesus. Quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Aí é ela que vai pedir. Uma vez que ele se apresenta como aquela água viva que jorra para a vida eterna e promete, né, faz essa promessa de vida eterna, que ela não terá mais sede, e ela diz assim, então eu não preciso mais vir buscar essa água aqui. Me dê dessa água para eu não ter mais sede. E ele vai dizer que, através dessa sede dela, esse querer conhecer o dom de Deus, o dom da salvação, todos nós temos como exemplo essa busca de querer conhecer mais. Uma vez que eu conheço mais, eu vou adquirindo uma maturidade na minha fé, vou amadurecendo os meus conhecimentos, vou tendo mais esperança de dias melhores na minha vida, ou seja, vou me tornar um verdadeiro adorador, porque ele veio, naquela passagem da Samaritana, ele veio mostrar que precisamos adorar mais a Deus, conhecê-lo, ser verdadeiro, não chegar a adorar só por adorar, porque tem outras pessoas que estão ali ao meu redor. Eu preciso ser verdadeiro, colocar para fora o sentimento verdadeiro de adoração. Então, assim, ele vai apresentar caminhos seguros para que nos façam voltar para a casa do Pai. E nessa acolhida, como a Márcia falou, é o principal, quando eu acolho. A acolhida, quando é bem feita, a pessoa vai se sentir bem, vai se sentir amada, vai querer voltar. Então, assim, esse passo também da iniciação à vida cristã, através do querigma, que é o anúncio, ele apresenta 3 caminhos. E esses caminhos devem ser percorridos justamente nesse comecinho, que são eles: a visitação, como a Márcia falou, a acolhida e a escuta. O que é a visitação? Quem mais foi exemplo de visitação para nós? Maria, Nossa Senhora, que quando soube que sua prima Isabel, na velhice, ficou grávida, e que era considerada estéril, e ficou grávida, ela largou tudo e saiu.
ao encontro de Isabel, para acolher Isabel e ficar lá e ajudá-la. E isso nós também devemos fazer. Por quê? Porque se eu acolho bem, a pessoa vai se sentir bem. Ela vai sair em busca de outras pessoas também, dizendo, olha, ali eu fui bem acolhida, ali eu fui bem recebida, transformaram a minha vida, eu me senti amada. A acolhida é trazer o amor de Deus para as pessoas. A segunda parte é a visitação, ou seja, como eu disse, né? Maria visitou Isabel, eu também tenho que sair nessa visitação. Eu visito as famílias, as pessoas, né? Até os meus próprios familiares, quando eu visito, eu vou levar esperança, eu vou ser aquele portador do amor de Deus no local onde eu estiver. E, com isso, eu vou além daquela recepção da igreja. Eu estou lá na porta da igreja recebendo as pessoas, na festa da inscrição, eu estou trazendo para eles uma coisa diferente. Eu estou trazendo o amor de Deus para ser colocado na vida dele. Então, eu estou querendo que eles procurem o amadurecimento na fé, que a esperança seja renovada, que eles procurem estar perto das pessoas, se interessar mais em querer o bem-estar de cada uma, né? Manter aquele bom relacionamento, porque se eu sou bem acolhido, se eu visito aquela família e ela se sente, né, parte de um todo, do corpo de Cristo e a igreja, ela vai querer estar ali presente. E o último é a escuta. Ou seja, no mundo de hoje, a gente está vendo muitas coisas acontecendo. Tem pessoas depressivas, tem pessoas isoladas, pessoas que se sentem só. E muitas delas, às vezes, só querem um momento de escuta, um ombro amigo para elas desabafarem. E é isso que esse processo de pré-catecumenato também faz a gente trazer para as pessoas. É você se tornar alguém na vida do outro, num serviço voluntário que se dispõe a ouvir a pessoa, as confidências das pessoas, suas carências, suas preocupações, sem ter que estar levando para as outras pessoas o que aquela pessoa está passando. Aquela pessoa está simplesmente precisando de um ombro amigo. E muitas vezes esse ombro amigo ajuda muito. A escuta oferece uma conversa amiga nos momentos mais difíceis e angustiados que uma pessoa deve estar passando. Então, assim, esse início, esse anúncio passa muito por esses três pilares: a visita, a acolhida e a escuta, Raquel. Obrigada. Nós é que agradecemos você, Rosiana, por essa partilha tão linda. Fala, Márcia. Lindíssimo. Libera o seu som, Márcia. Desculpem. Eu gostaria de complementar aí essa riqueza que a Rô propôs para nós, para que a gente volte o nosso olhar para Jesus. Nós, catequistas, enquanto Jesus, a nossa paróquia, a nossa igreja. E aí vem alguém que está com sede. A samaritana chegou. As pessoas vêm para a inscrição, elas viram a faixa, ou nós fizemos um bom trabalho de anúncio das inscrições, de divulgação, aí uma amiga falou, ou ela estava lá no mercado, ou ela viu, ela recebeu um folheto, e ela veio. Mas ela não sabe exatamente como ela pode matar essa sede, esse desejo. E Jesus começa a falar dela. Não falar da vida alheia, mas falar que conhece ela, a pessoa. Por isso a visitação. O pré-catecumenato prevê isso, a gente precisa ir conhecer. Ela só passa, primeiro ela só desconfia. Como assim? Como que você pode ser maior que o nosso pai Jacó?
Ah, tá, que água é essa que você vai me dar? Mas a partir do momento que ela percebe que ele a conhece, ela passa a confiar. Daí a necessidade que nós façamos a acolhida daquele que vem, que é introduzido no pré-catecumenato, com essa visitação. Porque nós vamos conhecer, nós vamos iniciar um processo criando intimidade, criando vínculos. E isso é muito importante. A iniciação à vida cristã prevê uma troca constante e uma participação da pessoa, da família, do catequizando, do catecúmeno, na comunidade. E a gente vai falar, quantas palavras difíceis, catequizando, catecúmeno, pré-catecumenato, catecumenato. Mas nós vamos sempre ter que nos perguntar, o que fica deste anúncio? O que fica quando eu vou na visita? Eu vou anunciar a Jesus. O que ficou foi o desejo de vir fazer este caminho. Assim como ela, depois de toda a conversa que ela tem, ela volta para sua aldeia, para o seu povoado, e ela vai dizer, olha, conversei com uma pessoa, ele falou de mim, ele falou... O testemunho dela vai fazer com que eles também vão à procura. Só que eles vão fazer a experiência e também vão por eles mesmos já. Então, aquelas pessoas que vêm, aí a gente se pergunta assim, mas como que é o pré-catecumenato? É para quem é batizado, para quem não é batizado? O termo não importa, todos faremos o caminho. Com ou sem os sacramentos, todos farão o caminho. Então, nós temos que buscar levar as pessoas o entendimento daquilo que nós estamos oferecendo, dessa água. Se você soubesse, se você tivesse conhecimento desta água que eu vou lhe oferecer, né? Então, é isso, este anúncio, este querigma. Então, a partir do Evangelho da Samaritana, o documento 107 vai nos levando a esses passos, vai nos mostrando a importância de cada um desses passos, desde a divulgação das inscrições, do ir atrás, até a acolhida dos que vêm e dos que também virão, né? Então, era esse gancho que eu queria fazer aí, para a gente estar sempre se perguntando. Eu tive uma formação no último sábado, uma formação a nível da nossa diocese, e pedindo licença aqui para Raquel, vou citar o padre Paulo César Gil, que esteve lá conosco, ele nos dizia isso. O que fica? Então, aqui no pré-catecumenato também cabe. O que fica? Porque eles vêm com sede, né? Tem aquelas pessoas que vão ouvir o anúncio, que a gente vai atrás, sim. Devemos ser uma igreja em saída, em estado permanente de missão. E aqueles que vêm, também vêm buscar algo. E nós temos que nos preparar para entregar a essa pessoa, para oferecer dessa água. Aqui no documento 107, lá na página 11, no início da apresentação do documento, nós vamos ter a seguinte fala. Anunciar Cristo significa mostrar que crer nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de cumular a vida de um novo esplendor e de uma alegria profunda, meio nos meios das provações. Papa Francisco. Então, é isso, né? É nós levarmos a essa pessoa, despertarmos nela, alimentarmos, iniciarmos, né, este processo, porque ela vem com esse desejo. E é nosso papel mostrarmos que crer em Jesus e segui-lo não é apenas verdadeiro e justo, mas também belo e capaz de cumular a nossa vida, de um esplendor e de uma transformação que vai ocorrendo pelo caminho. Era isso que eu queria acrescentar. É muito linda essa abertura do Papa Francisco ao documento. Fala, Lu, pode falar. Rosiana, eu queria saber assim de vocês que essa questão da visitação é algo muito diferente que muitas catequistas fazem, né?
Tem um processo, e isso já faz parte do caminho, então tem as inscrições, tem a visitação nas casas e tem a festa das inscrições. É todo um processo para iniciar a catequese, certo? Como vocês veem na paróquia de vocês, no trabalho de vocês dentro da catequese, o resultado disso, né? Quando se é feita essa visitação, o que isso tem a mais ou não dentro do trabalho da catequese em si depois? Posso falar primeiro, Rô? Pode. Eu, assim, da minha experiência, né? Eu sou coordenadora aqui da nossa forania e eu não tinha turma, né? Mas aí o nosso diretor espiritual e nosso padre lá, nosso coordenador, pediu, olha, é interessante que vocês também tenham uma turma, trabalhem com uma turma. E aqui na minha paróquia eu estava trabalhando, mas assim, eu ficava só a primeira etapa para poder orientar ali a catequista e depois ela continuava sozinha. Mas com a pandemia, eu acabei tendo que assumir uma turma. E assim, com grande alegria que eu falo, fez a diferença, muita diferença. Eu tenho 16 crianças, hoje eu tenho 14, mas eu digo que eu tenho 16, porque as 2 crianças que não estão comigo mudaram de cidade, mas elas pediram transferência. E tem uma que já tem previsão de mudar, mas a mãe disse que ela vai dar um jeito para que ela possa vir, nem que ela venha a cada 15 dias, porque eles vão morar aqui próximo de Guarulhos, né, no interior. E por que isso? Com essas famílias, eu fiz essa experiência da visitação. Então, assim, quando as crianças não podem participar, as mães me chamam no particular, olha, esse final de semana não vai poder ir por tal motivo, uma viagem ou qualquer coisa assim, ou porque está doente. Você passa para mim qual é a atividade que vai ser proposta para eles? Então, assim, eu vejo isso sempre. Nós vamos ter o nosso último encontro de semestre agora no sábado, e o pessoal fica assim, as crianças não vão vir, porque as escolas já estão de férias e não sei o quê, e eu percebo que com a minha turma não há eu não tenho esse tipo de pensamento, porque as crianças também já desvincularam a ideia de que a catequese caminha paralelo à escola. A catequese, os encontros de catequese são um convite de uma experiência pessoal com Cristo. E eles estão neste caminho para fazer essa experiência. E têm feito. Né? Enquanto eu vejo a dificuldade daqueles que não fizeram. Até a nossa colega Eusa hoje não está aqui, mas ela trouxe também, né, Beth, para nós, que lá na paróquia dela também eles conseguem observar a diferença entre as turmas onde há a visitação das famílias, né, pelo catequista, e as turmas onde o catequista ainda está dentro da igreja, aguardando que as crianças, que as famílias venham para beber dessa água. Deixa eu falar, Rô. Isso aí, eu concordo com a Márcia. Eu também tive uma experiência muito boa durante a pandemia em relação, porque assim, durante a catequese, a gente faz as inscrições, faz a visita com essas famílias, e durante toda a caminhada, né, do processo da iniciação à vida cristã, eu continuei fazendo essas visitas. Então, criamos um vínculo. E chegou a pandemia, as pessoas fez, pronto, não vai realizar o sacramento porque chegou a pandemia, está tudo fechado, não pode fazer. Como vai ficar agora? Ninguém mais vai participar, não vai ter encontros, era para receber, vão muitos se afastar. Foi o que fizemos, usamos as nossas habilidades nas redes sociais, nos aplicativos, e continuamos fazendo as visitas virtualmente. E foi, assim, uma surpresa para muita gente, que quando a gente foi liberado para fazer o sacramento, da quantidade que a gente tinha no começo, só perdemos 10. Por quê? Porque criamos um vínculo com essas visitas,
as famílias se sentiram acolhidas, os jovens se sentiram acolhidos, as crianças se sentiram acolhidas e perceberam que a gente não deixou eles para trás, não esquecemos deles. Nós estávamos ali preocupados com eles, preocupados com as suas famílias, até campanhas para saber se... procuramos saber se eles estavam precisando de alguma coisa, fizemos a campanha no grupo, o próprio grupo ajudou aquelas famílias, e assim, eles se sentiram tão acolhidos, que quando passou a pandemia, que a gente pensava que, não vão voltar 10, só perdemos os 10. Ou seja, numa turma de 70, perdemos 10, ficamos com 60. Mas eles estavam lá participando, por quê? Porque a visita foi importante. É como eu disse, quando Maria soube que Isabel estava grávida, ela saiu, ela deixou tudo, ela não quis saber, nem pediu autorização, ela correu e foi servir. E quando a gente se coloca num lugar daquela pessoa que precisa ser visitada, ser escutada, né? Sabermos as necessidades dela, o que ela está precisando, e nós ajudamos, ela se torna parte da nossa família, ela vai querer estar ali presente, ela vai querer conhecer, ela não vai querer mais se afastar. Então, assim, é como a Márcia disse, a visita é importante por causa disso, porque a gente vai conhecer e eles vão nos conhecer, vai criar esse vínculo que não vai ser quebrado, não vai ser quebrado. Muito lindo. Fala, Beth, pode falar. Eu estou aqui cheia, né, de vontade de perguntar e estou me segurando. Sim. Essa pedagogia de Jesus, esse encantamento. Olha a responsabilidade nossa, catequistas, de ser esse fio condutor, de estar fazendo esse acolhimento. E eu queria acrescentar uma coisa aqui, que eu nem vou fazer muita pergunta, mas se elas puderem também complementar, esse acolhimento. Quando, por exemplo, você vai e faz a visita, ótimo, a Lu perguntou, foi bem pertinente. Mas quando essas famílias também vêm nos buscar, nós não podemos acolher de qualquer maneira. Precisa ter uma inscrição preparada, como ela mesma falou, existe a festa. Mas às vezes a família vem antes da festa procurar, porque sabe que a paróquia costuma ter inscrições naquele período, ou que o padre falou que já começou as inscrições, ou que ouviu alguém falar. Aí ela chega num ambiente que o catequista não está lá. E que às vezes ela vai numa secretaria. E o documento, o itinerário catequético, na sua 4ª orientação, ele fala que a gente já tem que desmistificar a questão de matrícula, como a gente dizia. Então, é uma inscrição. Então, não pode chegar simplesmente na secretaria paroquial, que lá é um lugar de entregar documentos. Lá, a pessoa que está ali, ela está para atender um telefone, receber um documento, entregar alguma coisa, passar um recado. Então, a gente precisa se preparar para essas famílias também que vêm. E uma coisa interessante, tanto não existe mais matrícula, que a gente sabe que agora é inscrições, e também essa questão que precisa ter um plantão. Os catequistas que precisam receber essas pessoas, precisa ser passado, como a Márcia falou, essa divulgação, né? Seja dos meios possíveis, né? Que cada realidade permite, né? Então, a responsabilidade nossa, e como a Rosiana falou, esse amor por Jesus, né? Então, esse querigma que a Rosiana falou, nos documentos ele fala, ele é o querigma, ele é o primeiro de todos os momentos de encontro com essas famílias. Então, isso a gente não pode esquecer. Então, esse amor a Jesus, né? Essa sede, essa vontade, né? De conhecer Jesus, né? E uma outra coisa que eu gostaria de também colocar é que no documento, vou falar aqui, depois as meninas me ajudem, né? A questão do pré-catecumenato, peraí. Eu vou perguntar para as meninas. A importância da casa, que a Lu falou, né? Sim. Por exemplo, quando a gente vai falar com essas famílias, aí eu vou pedir ajuda para as meninas, estes termos difíceis, né?
Eu sei que, como a Rosiana já colocou a questão do querigma, ficou bem claro que tem que permanecer, como a Márcia disse. Mas a gente jamais vai usar esses termos com as famílias. Pré-catecumenato, catecumenato. Então, eu gostaria que as meninas também falassem um pouco sobre isso, porque, às vezes, as famílias, a gente chega, elas nunca ouviram falar. Assim como nós, às vezes, estamos ouvindo falar esses termos, a gente fica, né? Fala, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou dar início para esse pré-catecumenato, né? E aí as famílias chegam, como que eu vou falar com essa família? Então, eu peço para a Rosiane e para a Márcia me ajudar, tá bom? Muito bem, Beth. Sempre com ótimas colocações. Nessa experiência de criar vínculo com as crianças, para o ano de 2022, eu coloquei uma proposta para eles no final do ano passado. Eu disse assim, ó, nós temos 32 encontros durante o ano dentro do planejamento. Então, eu fui falando os temas e eles foram dizendo onde a gente poderia fazer. Se na igreja, se no salão de festa, se num parque, se na casa de alguém. E aí a gente fez. Então, esse ano nós já fizemos 2 encontros na casa dos catequizandos, né? Então, como eu falei para a mãe, olha, somos em tantas crianças e tal. Como sempre, a gente fala para as mães, não precisa fazer nada. E chega lá, elas fazem um banquete, as crianças querem ficar a manhã toda comendo lanches deliciosos e se esquecem do encontro. Mas a gente consegue colocar. A minha fala disso traz justamente aí. Porque quando você vai, aí às vezes os pais têm dúvida, aí eles perguntam, viu, então, o importante é o que fica. Quando você for na visita, o que ficou? O que ficou para a samaritana? O que ficou para ela? Foi o sabor da água viva. E é isso que a gente tem que entender, né? Nós precisamos levar este anúncio, este querigma, para a pessoa, para que ela faça a experiência, para que ela também venha e faça esse encontro pessoal. Os termos, ela vai aprender, ela vai ter conhecimento no seu caminhar. Porque nós não vamos fazer chamada oral. Olha, o que é pré-catecumenato? O que é catecumenato? Ah, papai e mamãe não sabem, então a criança não vai receber. Precisamos deixar neles o sabor, a vontade de fazer o caminho. Os termos técnicos, vamos dizer assim, nem nós sabemos. Nós vamos aí, né? A gente sempre repete, a Raquel falou hoje de novo, nós estamos aqui passando as nossas experiências, nós não somos especialistas, né? Não temos doutorado nem mestrado no assunto, mas temos a vivência, um pouco mais, um pouco menos, em um determinado assunto. Então, quando nós formos à visita, o que nós devemos nos preocupar é com o que fica. O que vai ficar para essas famílias? Qual é o testemunho? Elas vão continuar com sede? Quando nós fizemos os encontros nas casas, esses pais ficaram maravilhados, quiseram mais, porque eles ficaram ali observando. As crianças já têm... Cada dia é uma criança que faz a proclamação da leitura, cada dia é um que traz a oração. Quando esquece, ai, tia, eu não preparei. Não tem problema. Tem a oração comum que você já sabe, que a gente faz sempre, o Pai Nosso, Ave Maria. Né? Porque eu falo sempre para eles trazerem algo diferente, porque o que é o processo de iniciação à vida cristã? É o processo de amadurecimento da fé, principalmente. Esqueçamos o sacramental, né? Que às vezes a gente fica preocupado. Hoje, eu tenho a graça de dizer que eu não tive nenhum pai que veio me perguntar, estamos na 3ª etapa, já são 3 anos, um inteirinho online, com festa junina, com tudo que a gente tinha de vivência da Semana Santa, novenas, tudo que pudemos fazer. O outro que foi primeiro semestre, o segundo foi mais ou menos, e agora o 3º ano, a 3ª etapa. Nenhum deles veio me perguntar quando a criança vai receber o sacramento. Isso é uma grande vitória. Não estou de forma alguma desprezando o sacramento, mas ele se ofereceu a nós
como pão, porque nós teríamos acesso. Então, não importa se a criança vai receber a primeira Eucaristia esse ano, no ano que vem, o que importa é o que eles estão vendo. 14 crianças, dificilmente eu tenho uma criança que não venha no encontro. Dificilmente tem uma criança que não faz a atividade que foi proposta. E todas as vezes que a gente tem convidado, eles têm vindo à missa. Quando nós formos na visitação, nós devemos levar Jesus. Os termos técnicos, o tempo, é tanto tempo, inclusive para nós fazermos uma certa pesquisa, porque a gente precisa saber se a criança é batizada, se não é, né? Para que durante o processo ela vá recebendo os sacramentos. Então, a gente precisa dessas informações, mas não é um senso excludente, né? Não tem, então. Não tem, então. Não, ao contrário. Todas as informações são para acolhê-los cada vez mais. Então, quando nós formos fazer a visita, levemos o Evangelho, levemos o querigma. Este anúncio que, como o Papa Francisco diz, demonstra não só um amor justo, mas belo e transformador. Eu acho que é a principal coisa. Os termos, vamos aprendendo aos poucos, e aí vai se tornando natural. Quando o pai e a mamãe perguntar o que é... meu filho tem o pré-catecumenato, meu Deus do céu, já vai fazer a primeira Eucaristia, eu não sei ainda. A gente vai com maior tranquilidade saber falar isso para eles. Tá bom? Espero ter ajudado, Beth. Só uma observação que eu acho assim imprescindível para os catequistas que não têm essa vivência do caminho entenderem que percorrer o caminho da iniciação à vida cristã não necessariamente ele precisa estar relacionado ao sacramento, porque pode acontecer da pessoa vivenciar esse caminho, percorrer esse caminho, já tendo, inclusive, recebido o sacramento. E quando nós tirarmos da frente esse rótulo que se busca dentro da igreja o sacramento, quanto mais nós conseguirmos percorrer esse caminho, como a Márcia falou, os pais nem estão perguntando, por quê? Porque eles estão vivendo passo a passo, dia a dia, semana a semana, percorrendo um caminho de desenvolvimento da fé, de crescimento da fé, de aproximação de Jesus. E o mais bonito, a Rosiana comentou, e assim, mais bonito, dentre tantos, né, tanta coisa linda, é que Jesus provoca esse encontro. Então, como nós aqui, discípulos dele, ele vem e pede isso aos discípulos, né? Que é para eles também provocarem o encontro com o outro, vão e anunciem, né? Então, nós catequistas, quando saímos, que a gente provoque o encontro com o outro. Jesus, quando se aproximou da samaritana, ele sabia que ela, humanamente falando, era capaz de tirar uma água do poço. E o que ele pede para ela? Ele pede aquilo que ela sabe dar. Ele pede para ela aquilo que ela tem. Quantas vezes a gente não consegue... E eu sempre digo, né? Jesus é Deus e ele sabe quem é o outro. E aí entra na questão da importância de visitar, de conhecer, e quanto mais você conhece, mais você se aproxima do outro, verificando, valorizando o outro com aquilo que ele é. Porque Jesus, mesmo falando para ela dos deuses, que são os maridos dela e tudo mais, em nenhum momento ele humilhou-a. Ele se aproxima dela pedindo aquilo que ela pode dar para ele. E aí nós nos deparamos com famílias, com jovens, com adultos, né, que querem percorrer, ou que nós queremos apresentar para eles esse caminho. Então, que a gente provoque, catequistas, provoquem esta oportunidade deste encontro deles com Jesus. Então, essa é a nossa missão aqui. Belíssimos reflexões, comentários, vivências aí de vocês, que eu tenho certeza que vão ajudar os catequistas. Se vocês, catequistas, estão nos ouvindo
e tem dúvidas e quer entender melhor, esmiuçadamente, mas como que eu faço? O dia que eu vou, como eu não vou? Deixe o seu recado aqui. A gente quer ajudar vocês nas reflexões e na prática como fazer isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Nós estamos finalizando a nossa live de hoje e queria saber se vocês gostariam de fazer mais alguma colocação, meninas. Beth? Eu queria fazer, eu acho que a Márcia acabou respondendo, né, Rosiana, um modo inteiro aí, perguntar para você, né, eu estou até aqui com os 2 documentos, né, que nós acabamos citando, o documento 107, não, então deixar uma dica aí para todos, né, o documento 107 tá, quem puder comprar, quem puder ter, e ver com a Rosiana também, que ela mencionou do itinerário, Rosiana, você falar um pouquinho, embora, né, como, não sei se a Márcia já chegou a colocar, a questão desse tempo do pré-catecumenato, que dependendo, acho que da idade, vocês podem até me ajudar aí, ele vai ser realizado, e esse documento auxilia bastante, né, Rosiana? Você pode nos ajudar? O itinerário catequético, ele vem mostrar o passo a passo, né? O itinerário mesmo desse caminho da IVC, e ele mostra os tempos para a gente, como hoje a gente está tratando do pré-catecumenato, que primeiro a gente vai ter esse tempo de preparação, como a Márcia falou, né, que a gente vai abrir as inscrições, nós vamos atrás, eles vêm nos procurar e vamos anunciando que vai ter essas inscrições, nós vamos acolhê-los, né, vamos conhecê-los, vamos trazê-los para perto de nós, para podermos fazer esse anúncio. E vem o pré-catecumenato, que é esse termo, né, onde está o querigma, que é o anúncio, que vai de 1 mês a 3 meses nessa preparação, ou seja, onde eu vou visitar, vou conhecer a família, vou conhecer os catequizandos, os crismandos, vou criar um vínculo com eles, e depois, nas próximas visitas que eu for fazer, né, eu já conheço a família, eles já vão estar nos esperando. Eu até, quando eu fiz as visitas, depois das primeiras visitas, que a gente foi fazer o encontro nas casas, né? Aí eles até faziam assim, mas no dia que a senhora for para a minha casa, a senhora tem que avisar, porque eu tenho que organizar as coisas, preparar. Eu fiz, não, vão vir todos para cá, vamos fazer um sorteio e ver para a casa de quem a gente vai. E era assim, uma coisa maravilhosa, porque todos estavam lá ansiosos, iam para lá para saber para que casa nós iríamos. E quando chegava lá, a gente fazia aquele encontro animado, se rezava o texto, abençoava a casa, abençoava a família, e eles ficavam naquela vontade que nós voltássemos de novo. Até os pais depois pediam, onde é que vocês vão lá de novo? Já fica naquela expectativa de que vai voltar. E ele vai procurar também ir ao encontro de Jesus, né? Na igreja, nos encontros que tiverem, nas outras casas, nas famílias, né? Nos eventos que a gente tem na nossa igreja. Tudo isso parte dessa visita, parte desse itinerário que a gente vem seguindo dentro da IVC. Obrigada, Luciana. Muito bom. E o nosso tempo, né, Raquel, como que está? Já estamos finalizando, né? Alguém mais gostaria de complementar hoje o tema de hoje? Eu só queria também mais uma vez falar que, como a Rosiana colocou essa questão dos 3 pilares, né, e ela falou da escuta, eu me lembrei de um depoimento que a Márcia deu, e ela sempre está me ensinando, gente, cada dia esse grupo é supimpa, né, demais, eles estão sempre ensinando muito para mim. E hoje a gente sente o que carece muito essa escuta no meio de nós catequistas, com as nossas famílias, né? Então, ela relatou, eu vou pedir para ela falar, de uma criança que faltou, né? E você sentir essa falta do outro, e você ir ao encontro do outro, que também é o acolhimento, como a Rosiana falou. Você lembra, Márcia, quando você falou, numa das nossas reuniões,
Então, se você puder falar, eu acho que gostaria de encerrar com isso, se ela puder. Não sei se eu vou lembrar o que a gente mandou o vídeo para ele. Isso, que ele não tinha ido, que você ligou falando da falta que ele fez, né? E o que difere isso na vida, né? Sim. O outro, né? Uhum. Principalmente quando a gente estava no online, sempre que uma criança naquele dia, naquele sábado não entrava, eu falava com as outras e aí a gente fazia um videozinho rápido no final dizendo que sentiu falta, né? E depois quando a gente voltou também, né? Eu procuro sempre fazer isso, né? Sempre entrar em contato. E a gente entrou em contato, eu entrei em contato, né? Eu falo a gente porque eu tenho um parceiro de catequese comigo, sempre são 2 catequistas aqui por turma. E eu fiz contato, né, para saber, né, por que faltou, se estava tudo bem, se não tinha ocorrido nada assim grave. E com a graça de Deus eu fui bem acolhida, porque eu não estava me intrometendo na vida da pessoa, né, daquele catequizando. Eu estava demonstrando a preocupação. E isso fez diferença. Tanto que é como eu disse, é difícil a criança não vir e eu não saber. Eu já sei quantos catequizandos eu vou ter naquele sábado. É difícil contar mesmo. Mas eu sei, porque eles estão sempre avisando. Porque eles respeitam também essa preocupação, esse sentimento que eu tenho com eles. Agora há pouco mesmo eu estava aqui olhando as mensagens do WhatsApp, desse último encontro que a gente fez nas casas, e que todo mundo chegou em casa falando. E depois as mães mandaram no grupo que as crianças chegaram super felizes, que elas gostaram, e nesse dia a gente fez pão, né? E aí eles levaram, cada um levou o pãozinho que montou para sua casa e todos se deliciaram com isso. Então, é importante que a gente demonstre ao outro que a gente sente a falta dele, né? Que ele é importante para aquele grupo. Por isso, nisso a gente está alimentando cada vez mais esse desejo de estar neste caminho, né? De pertencer. Quando as pessoas entram para a igreja, elas começam a fazer parte de uma outra família. Não a família dos laços sanguíneos, mas a família de fé, né? Então, são várias famílias formando aí uma grande família que é a igreja. Não sei se foi esse exemplo que eu tinha dado, Beth. Sim, Márcia, sim. Obrigada, viu? Muito Só importante. vou acrescentar mais uma coisinha, Raquel, se você Pode me falar, permite. lógico. Para nós catequistas, nós também precisamos ir. Precisamos buscar, né? É muito importante. Esses 2 anos de pandemia, eu sempre gostei muito de estudar, então eu tenho bastante livros, eu sempre estou procurando me informar, mas é importante, porque eu disse assim, os termos técnicos a gente vai aprendendo, a gente precisa aprender, sim, né? Como a Raquel falou, se alguém quiser um detalhamento maior, quiser entrar em contato com a gente, colocar aí no chat, depois a gente pode indicar livro, material, ou ver as outras lives também que a gente fez, que com certeza vai ajudar bastante. Então, nós também precisamos nos aproximar deste poço, né? Para matar a nossa sede, que sempre existirá. Jesus é água viva, mas nós precisamos estar sempre com sede dessa água. Então, a gente tem que estar sempre em busca também de conhecimento. Tá bom? Era só isso. Gratidão, Márcia. Gratidão, meninas. Lu, você gostaria de fazer alguma colocação? Não, foi super proveitoso. Hoje aprendemos muito com o pré-catecumenato. Ficou bem claro, né? E mostra que faz parte já do processo mesmo, né? Então, isso que é mais importante. É o início de uma continuação aí sem fim que o catequizando, o adulto, vai ter na sua vida cristã, né? E ele sendo bem feito no começo, toda a preparação, lógico que vai ser excelentes frutos, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nessa preparação mesmo. Faz toda a diferença isso, e a igreja trouxe, resgatando isso novamente, para nós vivenciarmos isso dentro desse caminho, desse processo de iniciação à vida cristã. Gente,
Finalizamos, então, aqui. Agradeço a participação de todas vocês, Beth, querida, a Márcia, a Rosiana, trazendo essa experiência tão grande. Luciana, obrigada pela sua participação sempre ativa aqui conosco. Catequistas fora da caixinha, vocês que estão aqui nos seguindo. O pré-catecumenato já faz parte, talvez, da sua própria catequese, você apenas não sabia. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada à nossa equipe. Um beijo e até mais, gente. Beijo, beijo. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.